Quem diria que Mark Zuckerberg se tornaria libertário, né, cara? Vocês viram essa? Mark Zuckerberg agora se afirma como libertário, ou seja, ele se enxerga como um libertário, um dos caras mais progressistas que já existiu na face da Terra. Por que será que isso está acontecendo? Por que cada vez mais, mesmo que de maneira sutil, está surgindo mais e mais libertários em cargos de poder, tanto o poder político quanto o poder da iniciativa privada, né? De empresas e tal. O próprio dono do Telegram é um libertário, né? Ele se considera pelo menos um libertário. Mark Zuckerberg agora está na mesma coisa. O presidente da Argentina, mesma coisa, se considera libertário, Milei, né? Por que será que isso está acontecendo? Esses caras são burros? Esses caras são uma falha na Matrix? Ou esses caras são 300 de QI e eles acham... Acabou. Entendeu? Acabou. Depois da criação do Bitcoin e da evolução da inteligência artificial, não tem como existir uma sociedade que continue centralizada no grande feudo que a gente chama de Estado. Não tem como, tá? Os feudos, a época feudal, nunca acabou, tá? Os feudos só se tornaram gigantes e agora se chamam países. Mas a concepção de feudo nunca acabou. Existem pequenos reis, né? Pessoas que têm um grande poder, o resto da população é parasitada. Você tem uma moeda apenas, né? Uma moeda de curso forçado apenas, e você tem uma relação de parasita e parasitado, né? O vassalo e o suzerano, olha só que loucura, né? Pois é, o feudo nunca deixou de existir. A questão é que a gente chama de países hoje, né? O nome do feudo hoje é país. É Estado, é democracia, é república, né? Só que aí que tá. O sistema monetário que existe hoje dentro dos feudos, ele vai colapsar, é um fato, tá? E aí você, né, vai ter as pessoas que têm Bitcoin, as pessoas que não têm Bitcoin, aquele papo todo, beleza. Só que nesse meio do processo aí, nessa brincadeira, nessa jornada aí, ao longo, né, conforme o Estado vai perdendo poder, tanto monetário, né, principalmente monetário, porque sem o poder monetário, sem o poder de imprimir dinheiro a rodo, é impossível o Estado continuar parasitando, tá? Inclusive, esse é um argumento que esquerdista nunca vai entender do porquê libertarianismo ou anarcocapitalismo não é uma utopia, né? Ao contrário do comunismo, porque é quase que uma coisa natural da sociedade. É um processo evolutivo. As sociedades que continuarem tendo estados grandes vão colapsar tecnologicamente, economicamente, vão ficar para trás séculos, séculos, décadas, dezenas de décadas para trás em questão tecnológica, em questão de qualidade de vida, justamente porque a forma de economia dessas sociedades, ou seja, com um estado gigantesco, não funcionam. Não tem como você parasitar para sempre, você precisa sempre produzir mais do que parasita. E mesmo que exista um mínimo de parasitismo, né? O estado mínimo, que os liberais adoram falar que é legal, né? A piquinha entra um pouquinho só, né? Não entra tudo. Só que eles esquecem que piroca não tem ombro, né? Então, mesmo que exista um estado mínimo, vai continuar existindo o parasitismo. O parasita vai continuar existindo. Portanto, o máximo de desempenho não é gerado. Entendeu? Você tem pessoas produzindo na sociedade. Beleza. Essas pessoas serão parasitadas pelo estado mínimo ou pelo estado grande. Enfim. O, para... o parasita vai continuar existindo. Não importa o tamanho dele. O que importa é que ele existe ou não. Entendeu? Se existe um parasita, significa que a pessoa que está produzindo ela acaba tendo incentivos econômicos distorcidos, fora o fato de que a riqueza dela não é maximizada. A riqueza dela não é. A riqueza dela é roubada, basicamente. E é desperdiçada na mão do parasita, entendeu? Você prefere ter um corpo com tumor ou sem tumor? Ah, mas é um tumor pequeno. Beleza. Mesmo assim, continuam recursos indo para esse tumor, que serão destruídos no processo. É impossível o Estado fazer coisas, estrutura, mercado,
shopping, hospital, enfim, qualquer tipo de negócio, é impossível o Estado fazer isso de maneira mais eficiente que a iniciativa privada. É impossível. Queira você acreditar ou não, é impossível. Ah, mas eu não. Então, beleza, você é burro. Porra. Você quer negar a realidade, então nega a realidade. Dito isso, tá? Esses caras que são gigantescos, eles não são burros. Elon Musk não é burro. Mark Zuckerberg não é burro. Ele era esquerdista, ele era progressista. Começou a fazer judô, jiu-jitsu. Começou a comer só carne wagyu, né? Carne do boi mais bem tratado do mundo. Boi japonês a carne mais bem tratada do mundo. O boi só come grãos especiais e não sei o que. É massageado, toca música clássica pra porra do boi. Pois é. Fez um bunker, né? Pois é. Tá me entendendo? Esses caras não são idiotas. Eles só tomam esse tipo de decisão, eles só... Por que que um cara como Mark Zuckerberg, um cara influente, por que que um cara desse admitiria publicamente que ele é libertário? Ele seria claramente taxado. Ele seria marcado. Se bem que ele já teve vários problemas com o Estado americano, né? Então acho que ele sofreu um pouco aí, por causa do Facebook e tal. Acho que ele sofreu um pouco aí, acho que ele teve um pouco de trauma nesse sentido, né? Mas mesmo assim, você tá entendendo? Não é uma coisa que aconteceria naturalmente se não tivesse um bom motivo pra isso. E qual que é esse bom motivo? Esses caras sabem de algo que nós, seres humanos normais, meros mortais, não sabemos. Seja com IA, seja com, sei lá, Bitcoin, não sei. Será que o Mark Zuckerberg é um Bitcoiner? Não sei. Será que o Elon Musk é um Bitcoiner? Não sei. Nós temos grandes empresas. De vez em quando você vê aí uma compra, uma venda de um endereço que você nem faz, não sabe quem que é, tá lá. 2 bitcoins, 10 bitcoins, 100 bitcoin. Indo de um endereço pro outro, entendeu? Saindo da Binance, indo pra uma carteira privada. Tá me entendendo? Pois é. Ou seja, existe algo que está acontecendo no mundo. E esse algo está gerando mais liberdade para as pessoas. E, na prática, o Estado será como... O Estado será quando você joga um pouquinho de areia num grande balde de água. Essa areia é desmanchada. Sabe? Você joga areia um bolo de areia num balde de água, essa areia é desmanchada. Ela vai... E simplesmente some. Ou sal, melhor ainda é sal. Você joga sal num grande balde de água. Esse sal simplesmente some, não deixa de existir. Porque ele é desmanchado pela água, entendeu? Se bem que o sal ele se funde com a água, né? A água fica salgada, né? Enfim. Isopor na água pode ser também, sei lá. O ponto é esse, né? Cada vez mais você vai ver pessoas, grandes pessoas, pessoas importantes para a economia mundial, se tornando libertárias. Porque faz sentido econômico. Faz cada vez mais sentido econômico. Sempre fez, né? Mas antes, quando você não tinha IA, quando você não tinha Bitcoin, quando você não tinha essas formas de defesa, essas formas de contra-ataque, você poderia ser facilmente taxado, perseguido, né? Não ia mudar muita coisa, na verdade. Ou seja, percebe que agora, nos próximos anos aí, é bem provável, nas próximas décadas inclusive, né? É bem provável que haja um incentivo econômico muito grande e até um incentivo cultural muito grande para as pessoas serem cada vez mais libertárias. Você está entendendo? Justamente pelo fator evolutivo do negócio. A sociedade também funciona na base da seleção natural. O mesmo padrão que você enxerga na natureza, que você enxerga no pombo morrendo porque, sei lá, foi burro o suficiente para ficar no chão enquanto tinha o venezuelano lá caçando pombo, porque o governo da Venezuela destruiu a economia, agora as pessoas têm que caçar pombo na rua, que vai acontecer no Brasil também daqui a uns 3, 4 anos, né? Esse pombo morreu porque ele foi burro, porque ele não conseguiu tancar as pressões do ambiente. Na sociedade é a mesma coisa. O mesmo padrão que você enxerga no micro, você vai enxergar no macro também, tá? Os padrões se repetem sempre, até amebas, até bactérias respondem a padrões econômicos. Economia não é dinheiro. Economia é troca de informação, é troca de recursos. Tá? O dinheiro é uma tecnologia que nós seres humanos criamos para facilitar a alocação desses recursos no tempo. E a moeda foi uma outra tecnologia que nós seres humanos criamos para facilitar a escalabilidade de trocas. Você consegue fazer trocas cada vez mais complexas de recursos com a moeda.
E com o dinheiro você consegue agendar essas trocas no tempo. Entendeu? Você consegue manter o seu poder de compra, manter a sua energia monetária no tempo. Tá me entendendo? Esse vídeo é importante para você entender isso. Libertarianismo não é utopia. Nunca foi utopia. Nós, como sociedade, só não tínhamos a tecnologia necessária para descentralizar o poder, descentralizar a força. Quando você descentraliza o dinheiro, você automaticamente descentraliza a força. E nessa descentralização da força, você acaba destruindo estados. Você acaba dissolvendo estados. Eles não são destruídos. Eles primeiro vão colapsar, mas eles vão ser dissolvidos. A energia monetária vai estar fora da mão do bandido. É assim que funciona. O meu papel é explicar para você que isso vai acontecer. Thierry, mas como você tem tanta certeza? Eu não tenho certeza de nada, tá? Pode muito bem o Bitcoin colapsar amanhã, porque, sei lá, caiu um meteoro na porra da Terra, a Terra rachou em dois e morreu todo mundo, beleza. Houve uma invasão alienígena e os caras escravizaram todo mundo com o poder da mente lá, sei lá. A questão é, essa é a alternativa. Não existe outra alternativa para a reserva de energia monetária do mundo, das pessoas, dos indivíduos comuns, das pessoas que realmente produzem. Não existe outra alternativa a não ser o Bitcoin. É tudo ou nada. Tá entendendo? A outra alternativa que, sei lá, gradualistas acham que funciona é votar, por exemplo. Não, porque você tem que votar melhor. Tá bom, você vota melhor, vai demorar aqui 50 anos. Você tem 50 anos para gastar, esperando as coisas mudarem? Você quer ver um mundo melhor para você e para os seus filhos ou só para os seus netos, seus bisnetos, hein? Pelo amor de Deus, o tempo das pessoas é escasso. Nós não vivemos 200, 300 anos ainda. Talvez daqui a 50 anos isso seja possível. Talvez pessoas que nasceram a partir da virada do milênio, ou até um pouco antes, sei lá, 1990, 80, pessoas que estão vivas hoje, talvez elas vivam para sempre, não sei. Mas o tempo é um recurso mais escasso que você tem, inclusive mais escasso que Bitcoin, por enquanto, né? Só que com o Bitcoin você consegue comprar no futuro uma tecnologia que possa ser possível você viver mais tempo do que o natural, né? Do que o esperado. A gente já vive mais tempo que o natural, na verdade, né? O ser humano morria com 30, 40 anos, a gente vive até os 80, 90, né? Pelo amor de Deus. A gente que vive até 110 anos hoje em dia, né? Então, enfim. Você entendeu? Pois é. Esse vídeo é para isso. É para te explicar que nos próximos anos é bem provável que a cultura libertária seja cada vez maior, tá? Ao mesmo tempo, em alguns locais do mundo, é provável que governos sejam cada vez mais autoritários. Só que aí que tá. Nesses lugares, esses governos vão colapsar rápido e de maneira brutal. Não tem como mais você roubar pessoas, só se a pessoa quiser ser roubada. E se ela quiser ser roubada, ela vai ter o que ela merece, ela vai ter o que ela pediu, que é ser escrava. A decisão é toda sua. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Tchau.